Paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor te abençoe aí onde você estiver assistindo essa aula. A aula de hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus e eu gostaria da sua atenção em relação ao assunto que nós vamos tratar hoje. É um assunto muito importante para nós, principalmente para nós cristãos evangélicos, que fala sobre a questão da ressurreição de Cristo. Entre os assuntos mais importantes da Bíblia, esse assunto aqui eu posso dizer que está entre os 5 maiores, porque se não fosse por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, seria vã a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 15. Então, na aula de hoje, eu gostaria que você estivesse bastante atento, é um assunto muito denso, né? E nós vamos tentar condensar esse assunto em 30, 35 minutos, 40 minutos. Poderíamos ter aqui várias aulas sobre essa questão, mas nós vamos fazer uma síntese, né, daquilo que se diz sobre a questão da ressurreição de Jesus, quais são as evidências históricas, né, quais são as evidências que nós podemos ter e que nós temos para reforçar e mostrar que realmente o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então, vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma oração. Eu peço que você feche seus olhos onde você esteja, que o Senhor ele nos abençoe, ilumine nossas mentes, que Ele possa guardar a aula de hoje em nossos corações, na nossa mente, para que possamos estar prontos a defender a nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Senhor, que na aula de hoje, ó Pai, mais uma vez o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, que possamos compreender um pouco mais, Senhor Deus, sobre os assuntos concernentes à nossa fé, ó Pai. Que Teu Filho Jesus Cristo, que está vivo à direita do Senhor, Ele possa estar guardando em nossos corações essa palavra. Nós temos a certeza que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e a Tua palavra nos garante isso, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler já iniciando a aula de hoje é Marcos, capítulo 16, é o último capítulo do Evangelho de Marcos, certo? E nós vamos tratar do assunto do versículo 1 até o versículo 8. Então vamos fazer a nossa leitura inicial, né, do texto. Iremos falar outros versículos, outros textos, outros assuntos também, mas precisamos ter em mente o texto principal da nossa aula, que é Marcos 16, capítulo 1 a 8. Diz assim na minha versão, nova linguagem de hoje. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos utilizar ela um pouco mais na aula de hoje. Irmãos, esse texto que nós lemos, né, ele é subsequente ao texto que nós tratamos na aula passada sobre o sepultamento de Jesus, certo? Então, após o sepultamento de Jesus, Marcos ele inicia o seu capítulo 16, é o último capítulo do seu Evangelho, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa história é bastante conhecida por nós, né? Nós sabemos os detalhes, os pormenores da ressurreição do Senhor, porque todo ano nós falamos na Páscoa ou em outras pregações, ou nós ouvimos pela internet, lemos em algum livro, assuntos relacionados à ressurreição do Senhor. Então, o fato, a história em si já é muito conhecida por nós, e principalmente nós cristãos. E o meu foco na aula de hoje é tentar mostrar aos irmãos as evidências, né, as evidências históricas que são trabalhadas na universidade, na teologia,
que comprovam, né, a ressurreição de Jesus. Então, o foco da minha aula nessa tarde, nesse domingo, é mostrar quais são as evidências históricas que comprovam o fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que comprovam realmente que Jesus Cristo ele ressuscitou. Então, se você estiver anotando aí na sua casa, aonde você estiver, pega uma caneta, pega um papel, porque é uma aula muito importante e é um assunto bem extenso e precisa que a gente possa anotar para também guardar e poder estudar um pouco mais depois. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando o seguinte, né? Nós sabemos que os evangelhos, né, nós falamos nas aulas iniciais, eles têm um objetivo de apresentar o Senhor Jesus Cristo, certo? O evangelho de Marcos, nós vimos que ele mostra o Senhor como o Messias servo, né? Mas a temática de todos os 4 evangelhos é revelar quem é Jesus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Note que no início das aulas nós falamos que o primeiro versículo do evangelho de Marcos é princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Perceba que o primeiro versículo de Marcos ele já expõe o assunto, ele já expõe aquilo do que ele vai falar. Ou seja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o tema central dos evangelhos. E Jesus Cristo, como personagem histórico, ele foi sim muito debatido dentro das universidades. Há cerca de 10, 15 anos atrás, o tema Jesus ele ainda era muito debatido em relação a se ele realmente existiu ou não. Hoje, já é consenso entre os estudiosos, entre a academia, que Jesus ele realmente de fato existiu. Nenhum erudito hoje ele tem a ousadia de tentar negar a existência de Jesus, dado todos os fatos, né, todas as evidências históricas em relação à pessoa de Jesus. Pode-se questionar sim se ele era o Filho de Deus, se ele era o Messias realmente, se ele ressuscitou, que vai ser o tema da nossa aula hoje. Esses tipos de temas que circundam a pessoa de Jesus, eles ainda são tratados, mas sobre o fato de Jesus ter existido, hoje já é consenso que ele realmente existiu. Então, como eu falei, os assuntos periféricos a respeito de Jesus, eles ainda são muito debatidos. E o tema da ressurreição de Jesus ainda é assunto de discussão na academia. E os céticos, né, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, tentam, né, desde mais de 500, 600, 800 anos aí, desmistificar ou mostrar que Jesus não ressuscitou. Então, como nós cristãos podemos ter argumentos, né? E quais são os argumentos que comprovam que Jesus ele de fato ressuscitou? Quais são as evidências históricas, quais são as evidências científicas que comprovam que aquilo que foi narrado pelos evangelhos, ele realmente foi um fato que aconteceu realmente. Então, esse é o tema da minha aula hoje. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 14. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, a minha versão na linguagem de hoje. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. Vou repetir. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele vai falar sobre o tema da ressurreição. E ele, nesse versículo, no versículo 14, ele vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Ou seja, tamanha a importância da ressurreição de Cristo, irmãos, tamanha a importância desse tema da ressurreição, que Paulo vai dedicar, sim, né, em uma de suas cartas, um breve comentário sobre a ressurreição de Jesus. Para vocês verem como esse assunto é importante, né, que Paulo chega a afirmar que se ele não tivesse ressuscitado, tudo que nós cremos não faria nenhum sentido. Para você ver o tamanho da importância desse assunto. Mas continuando, né, vamos falar sobre uma questão muito importante que nós precisamos comentar aqui antes de entrar nas evidências, que
é a discussão que se tem sobre a ressurreição. Qual é o grande problema que o tema ressurreição de Jesus, qual é o grande problema que é discutido entre os estudiosos nas universidades, os céticos, os ateus tentam destruir? O grande problema da ressurreição, irmãos, é porque ele é um milagre. E nós sabemos que por ele ser um milagre, ele é algo sobrenatural. Então, a ciência hoje, ela não trabalha nesse campo da sobrenaturalidade. Eles trabalham naquilo que é físico, naquilo que é real, naquilo que é palpável. Então, por a ressurreição ser um milagre, isso ela em si mesmo já se torna um problema. Porque tudo que é milagre hoje tenta-se destruir e tenta-se dizer que não tem como ser algo verdadeiro porque ele é algo sobrenatural. Para vocês terem ideia, existe um filósofo chamado David Hume, ele é do século 17, ele é um filósofo, ele é historiador, e ele fez vários livros grandes, vários artigos, falando sobre a questão dos milagres. E em um dos seus livros ele vai dizer o seguinte: o milagre não deve ser verdadeiro, por quê? Primeiro, ele transgride as leis da natureza, então não pode existir milagre porque os milagres transgridem as leis da natureza. Segundo, ele acaba sendo uma explicação maior que o fato, ou seja, para você explicar a questão, por exemplo, da ressurreição, a própria explicação sobre a ressurreição ela é um pouco maior do que aquilo que aconteceu. Porque como é algo sobrenatural, ela precisa de um esboço explicativo muito maior, certo? E a terceira indagação de David Hume é que ele deve se repetir, né? Então, se o milagre não se repete, então ele também não pode ser considerado verdadeiro. Perceba que existe aqui, claro, um ceticismo, e David Hume aqui está vindo aí depois do iluminismo, aquela ideia do racionalismo, e ele está ainda apegado à questão da ciência física, aquela ciência que nós conhecemos, a ciência de Newton, que é uma ciência que trabalha com a questão física, com a mecânica, né, com força, tudo que nós conhecemos um pouco sobre Newton, ação, reação. Então, David Hume está inserido nesse contexto. Então, a sua crítica à questão dos milagres, nós podemos entender, mas perceba que esses três argumentos utilizados por ele, se nós formos utilizar, por exemplo, em relação à física quântica hoje, possivelmente David Hume estaria dizendo que a física quântica hoje é um milagre, porque a física quântica hoje ela trabalha num ramo da física que ela joga de lado muitos princípios e leis da física de Newton, por exemplo. Então, esse argumento de David Hume aqui, ele por muito tempo permeou na mente, né, na Europa, né, o Ocidente, ele absorveu um pouco isso também e não conseguiam, né, argumentar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, porque existia esse confronto em relação de que era um milagre. Mas as evidências históricas, né, e aí vem agora a questão do avanço das ciências históricas, elas trouxeram um arcabouço para provar, né, a questão da ressurreição de Jesus muito maior do que na época de David Hume. Para você ter uma ideia, por exemplo, se nós fôssemos falar sobre os dinossauros, por exemplo, nós não temos como provar, por exemplo, que os dinossauros existem hoje no sentido de eu não consigo ver um dinossauro hoje. Não existe procriação de dinossauros, por exemplo, né? Então, o que é que se tem hoje? O que é que a ciência histórica trabalha hoje para provar a existência dos dinossauros? Os fósseis. Ou seja, a paleontologia, né, a geologia, a arqueologia conseguem extrair evidências do mundo, né, e a partir dessas evidências pressupõe a existência dos dinossauros e tantas outras assuntos da história antiga. Quando eu falo de dinossauro, só para dar um exemplo, mas, por exemplo, quando você vai falar sobre Alexandre o Grande, quando você vai falar sobre os gregos, quando você vai falar sobre a civilização egípcia, o que é que se tem hoje, senão as evidências de fatos que aconteceram anteriormente? E as ciências históricas trabalham em cima dessas evidências. E quando eu venho falar agora sobre a questão de Jesus Cristo, quais são as maiores evidências que nós temos históricas em relação à pessoa de Jesus? E aqui, agora voltando para o nosso tema, a ressurreição de Jesus. São os textos. Aí você pode falar assim, mas os textos que vocês mais usam, ou que nós usamos como cristãos, são os textos da Bíblia. Irmãos, e aqui a gente precisa separar essa questão do, porque é um texto bíblico e o que não é um texto bíblico. Veja,
Existe uma ciência que estuda os manuscritos antigos, né, que é a crítica textual. E a crítica textual não é uma ciência da teologia. A crítica textual é uma ciência secular e como qualquer outra ciência. E essa crítica textual, quem estuda todo e qualquer tipo de texto antigo, né, todo tipo, qualquer texto que foi escrito e que está sendo descoberto, textos antigos. É essa crítica quem analisa e quem determina se um texto ele é confiável, né, se ele é verdadeiro, qual foi o tempo em que ele foi escrito. Para vocês terem a ideia, por exemplo, o personagem Sócrates, né, que nós conhecemos muito falar, um filósofo, não se tem escritos de Sócrates. Os escritos que se tem são escritos de Platão falando sobre Sócrates. E os escritos de Platão que nós temos hoje são escritos que são datados muito depois da possível data em que Platão viveu. Então, como a gente consegue afirmar que Sócrates viveu? Através desses escritos que foram encontrados de Platão. E aí Platão falava sobre Sócrates. Alexandre o Grande, por exemplo, tem filmes, vários relatos, várias teses de doutorado, de mestrado. Né? Nós aprendemos no nosso ensino normal, nas escolas, sobre a pessoa de Alexandre o Grande. Para você ter ideia, o primeiro escrito que se tem sobre Alexandre o Grande é mais de 500 anos depois dele ter vivido, da sua possível existência aqui na Terra. E quem escreve sobre ele é também um filósofo grego, bem depois, né, 500 anos depois, e vai falar sobre as conquistas de Alexandre. Para você ter ideia, existe hoje cerca de 200 a 300 cópias que falam sobre a pessoa de Alexandre. Já o Novo Testamento existe mais de 22 mil manuscritos que foram encontrados que tratam sobre a questão dos evangelhos. E é essa crítica textual que eu falei no início que determina, que mostra que um texto ele é autêntico, que ele é verdadeiro, que ele tem confiabilidade. Os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, nós já falamos nas aulas iniciais, têm essa confiabilidade, tem essa autenticidade, tem esse valor histórico. Não é porque eles são o maior arcabouço ou o maior conteúdo a respeito da pessoa de Cristo que ele está contaminado, não é? Que é o que os céticos tentam dizer. Os evangelhos, a Bíblia, ela foi produzida, ela teve essa intenção de ser produzida para trazer a fé. Irmãos, perceba que os acontecimentos de Jesus eles são muito, muito antes do cristianismo. O cristianismo veio a ser religião muito depois. E esses textos já existiam. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo entre o ocorrido e a escrita dos livros. Ou seja, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós precisamos ter isso em mente. Os textos que nós temos dos evangelhos, eles são confiáveis e autenticados pela crítica textual. E é consenso entre até aqueles que são céticos, estudiosos, por exemplo, como um dos grandes que existe hoje, que é o Bart Ehrman, que é um homem que tem um capital intelectual muito alto, que ele comprova, sim, a veracidade e a autenticidade dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Claro que ele tem as suas críticas, mas ele não nega que esses livros, né, que os evangelhos, por exemplo, foram forjados ou foram livros que surgiram bem depois dos acontecimentos da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, tendo isso em mente, irmãos, nós vamos partir agora para alguns pontos, e esses pontos eles são muito importantes. Eu vou escrever aqui para que os irmãos tenham como tirar o print, guardar aí no seu celular, no seu computador, que é o seguinte: quais são os sinais da autenticidade histórica dos relatos dos evangelhos? Então, a própria crítica textual, ela traçou alguns sinais, né, algumas características que o texto precisa para que possa ser comprovada a sua autenticidade. E aqui eu vou escrever esses 6 itens para que os irmãos possam guardar. O primeiro é adequação histórica. Segundo, fontes primitivas independentes. Terceiro, constrangimento.
Quarto, de semelhança. Quinto, semitismo. Sexto, coerência. Esses 6 sinais, né, eles são colocados pela crítica textual como sinais para identificar a autenticidade dos textos dos evangelhos. O que é a adequação histórica? A adequação histórica é saber se o fato ele se encaixa a fatos históricos do mesmo lugar e época. Ou seja, quando você pega os evangelhos e você compara, por exemplo, com outros manuscritos, né, que datam da mesma época dos evangelhos, eles falam realmente de coisas semelhantes, né? Eles estão inseridos dentro de um contexto de lugar e época idênticos. Por exemplo, os livros do Flávio Josefo, por exemplo, que é um historiador da época do Senhor Jesus Cristo. Será que quando nós comparamos os escritos de Josefo com os evangelhos, eles têm essa adequação histórica, eles revelam, eles mostram um contexto parecido? Então isso é um ponto. O segundo que são as fontes primitivas independentes, é a questão de ter várias fontes. Por exemplo, Marcos, Lucas, Mateus, João, Atos, são fontes primitivas independentes. Você, mas eles falam do mesmo assunto. Uma coisa é falar do mesmo assunto, outra coisa é ser a mesma pessoa. Nós ouvimos, sabemos, nós já aprendemos sobre isso, que Mateus foi uma pessoa, Marcos foi outra. Mas todos são discípulos do Senhor, seguidores do Senhor Jesus Cristo. A crítica textual não analisa isso. Ela analisa primeiro se essas fontes elas são independentes. Elas podem ter se conhecido, podem, mas elas tratam e têm conteúdos independentes. Nós vimos que existem muitas semelhanças nos assuntos, claro, nos temas, mas cada um tem uma peculiaridade. Até alguns deles têm conteúdos singulares, ou seja, Mateus tem textos que só ele escreveu, Lucas tem textos que só ele escreveu, Marcos tem textos que só ele escreveu. Então, são fontes primitivas independentes. Isso aí não é um cristão que está falando, não é o Wallace, não, é a própria crítica textual quem fala sobre isso. Ponto 3, que é o constrangimento. O fato ele é embaraçoso ou contraproducente para a igreja primitiva, ou seja, existe no acontecimento, no fato, algo que traga constrangimento, né, para esse fato. Eu não quero adiantar o que eu vou falar logo mais na frente, mas a ressurreição de Jesus tem sim conteúdos constrangedores para a fé da igreja primitiva. Quarto, de semelhança. O fato não guarda semelhança com conceitos judaicos anteriores, nem ou com conceitos cristãos posteriores. Ou seja, o fato ele tem conteúdo que desassocia, né, com conceitos judaicos da época. Sim, nós vimos durante a aula de Marcos que existem muitas coisas que Jesus falou, que ele ia contra, né, a cultura da época. Ou seja, só quando você diz que uma pessoa ou um personagem ele está contra o contexto da época, contra a cultura, você vê que o autor ele não está querendo se adequar ao contexto que ele está vivendo. Pelo contrário, ele está contando algo tão verdadeiro a ponto de ele ser contrário àquilo que a sociedade ou o seu contexto político, social fala. Então, é a questão da dessemelhança. Semitismo. Traços das línguas hebraicas e aramaica aparecem no relato, ou seja, nesse texto em especial sobre os evangelhos tem um conteúdo semítico, ou seja, judaico, né, e aqui ele está falando sobre a questão das línguas. Nós vimos que sim, nós vemos Jesus falando em aramaico, nós vimos os escritos sendo falados em hebraico, nós vimos muito isso na aula de Marcos. E o sexto é a questão da coerência. Ou seja, o incidente se encaixa aos fatos já sabidos sobre Jesus, ou seja, tudo aquilo que nós já sabemos sobre Jesus se encaixa também dentro desse relato. E percebam, irmãos, que tudo aquilo que nós estamos falando aqui... Acabou aqui o piloto. Tudo que nós estamos falando aqui está focado na ressurreição de Jesus. Tudo isso aqui, quando nós aplicamos a esse acontecimento aqui, esse acontecimento ele tem, ou ele se encaixa nesses requisitos aqui, né? Nós vamos ver que sim.
Anotei tudo aqui devagarzinho, irmãos, porque precisa ser bem explicadinho, porque é um assunto que precisa de uma sequência lógica bem entendível, vamos dizer assim, né? Então, quais são as evidências a favor da ressurreição? Nós já vimos que para que um fato, né, ele possa ser considerado autêntico, né, em relação aos evangelhos, em relação aos escritos de Jesus, a crítica textual vai usar esses 6 parâmetros aqui, certo? Para poder analisar se realmente um fato ele é autêntico. Mas, Alisson, e agora? Quais são as evidências? Beleza, vamos analisar, né, todos esses pontos, mas quais são as evidências? O que é que o texto, e aqui nós temos que trabalhar com o texto, o que é que Marcos 16, 1 a 8, ou o que é que Lucas 24, né, o que é que Mateus 28 fala sobre a ressurreição de Jesus? O que é que os textos, independentes agora se são bíblicos ou não, porque nós já vimos que eles são manuscritos autênticos, reconhecidos, o que é que esses textos, né, como evidências históricas, como material histórico, o que é que eles nos revelam sobre a ressurreição de Jesus? Então, tem três coisas que nós vamos tratar aqui na aula de hoje, irmãos. Primeiro, eu vou botar aqui evidências. São elas: o sepulcro vazio, vários indivíduos, né, e grupos diferentes, em diferentes ocasiões e nas mais variadas circunstâncias, passaram pela experiência das aparições de Jesus. Então, eu vou botar aqui, ó, diferentes aparições. Diferentes aparições. E o terceiro é a questão de que os primeiros discípulos vieram a crer com sinceridade na ressurreição de Jesus. Ou seja, ao contrário de tudo aquilo que podia ser, eles vieram a crer. Então, eu vou botar aqui, ó, crença da igreja. Para ficar mais simples. Eu vou explicar cada ponto desse. Então, as evidências que os textos nos mostram é a questão do sepulcro vazio, diferentes aparições e a crença da igreja. Meus irmãos, devido à complexidade do assunto da aula de hoje, nós vamos dividir essa aula em 2 partes, porque o assunto ele é extenso e ele precisa ser explicado de uma melhor forma e de uma forma que o conteúdo ele seja absorvido de uma melhor maneira, né? Podemos dizer assim. Então, a aula de hoje sobre a ressurreição de Jesus, né? Esse tema, a ressurreição de Jesus, ele vai ser dividido em 2 partes. Então, essa primeira parte que nós acabamos de assistir, nós vamos deixar aí guardadinha em nossas mentes. E no próximo domingo nós vamos continuar falando sobre os critérios, né, da explicação das hipóteses e também mostrando como a hipótese da ressurreição ela consegue explicar de uma melhor forma todas as evidências apresentadas por nós. Então, guarda aí essa primeira aula. Próximo domingo a gente vai dar continuidade ao assunto e essa segunda parte ela é uma parte muito mais rica do que essa primeira aula que nós demos no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro.